da Bíblia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, está escrito: haverá tempos críticos e difíceis de manejar. Essa passagem está falando de tempos parecidos com os dias atuais em que vivemos, porque essa palavra fala do comportamento humano, como será. Ela aí mais para frente vai mencionando qual será o comportamento humano, começa a falar disso aí, né, tipo, tempos críticos e difíceis de manejar, e aí começa a falar do comportamento humano. Então, todas essas coisas que foi alertada, todas essas profecias que como seria os humanos no fim dos tempos, elas serão cumpridas, porque a Bíblia é feita para ser cumprida, para ser realizada. Deus fala que vai acontecer algo e esse algo acontece. E aí, pela Bíblia, por Jesus Cristo, por Daniel, por o apóstolo Paulo, foram faladas muitas palavras por parte, pela vontade de Deus, né? Para que a humanidade saiba o que vai acontecer, seja instruída e ela, tendo o livre-arbítrio, ela decida o que seguir, o que fazer, como se comportar, porque é através do comportamento, é através das nossas obras que nós seremos julgados. E aí nas instituições fala que tem pessoas que vai praticar maldade, haverá devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E aí a gente que tem que se cuidar para a gente não cumprir essa parte de o amor esfriar. Então é cada um que tem que se cuidar e fazer aquilo que ele de melhor sabe fazer, né? Com base nas instruções que ele tem, com base na capacidade que ele tem, que ele produza aquilo que ele vai produzir. Porque a Bíblia fala que haverá pessoas cheias de si, amantes de si mesmo, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. A Bíblia fala que haverá pessoas impiedosas, sem afeição natural, pessoas que serão pedra de tropeço, que vão enganar as outras, que vão, muitas vezes sabe a palavra certa de Deus, mas nas igrejas vão ensinar errado para os outros. Muitas pessoas que na política vão criar leis que vai causar efeito ruim na vida das pessoas. Muitos nas suas próprias convivências, na sua relação, vão praticar ações que vai prejudicar outras pessoas. As pessoas vão trabalhar, mas vai chegar um tempo em que será 1 quilo de trigo por 1 denário. 1 denário é o salário de um dia, é o valor do pagamento de um dia de serviço. E as pessoas vão trabalhar e o dinheiro que elas vão ganhar por esse dia trabalhado só vai dar para elas mesmas, elas próprias se alimentar. Não vai sobrar dinheiro para elas alimentar a família, porque cada pessoa tem que trabalhar para poder ganhar o dinheiro capaz de sustentar ela mesma por um dia. Vai chegar um tempo em que vai vir um controlador enganador, onde as pessoas só vão poder comprar ou vender se tiver registrado nos registros dele, no programa dele. Ele vai ter um sistema, um programa onde as pessoas vão ter que se inscrever, fazer um cadastro para participar de alguma forma. Eu não sei se vai ser usando os meios digitais, mas as pessoas que não tiver do lado dele, acompanhando ele, vai ter dificuldade tanto para vender como para comprar. E quando a gente tem dificuldade para vender ou para comprar, tem dificuldade para comprar alimento, tem certo potencial para passar fome, né? Para sofrer, porque muitas coisas que a gente consome são outras pessoas que produzem. A gente tem que negociar. Não pode viver isolado, a não ser que seja no campo, em um lugar bem isolado, onde ele produza praticamente de tudo que ele precisa para viver, mas mesmo assim, uma hora ou outra ele vai ter que precisar se relacionar com outras pessoas da cidade. Então haverá tempo em que as pessoas vão ter coceira nos ouvidos, querendo criar mestres para si, querendo criar mestres para si mesmo, querendo escolher qual tipo de religião. Eu quero que a minha religião seja assim, eu quero que a minha religião seja desse jeito, que as leis que tenha lá seja assim, para se encaixar na minha vontade. Então, olhando para nosso mundo atual, será que a gente não já está vendo acontecer tudo isso, né? As pessoas querendo dizer, não, essa Bíblia aí é antiquada, não vale mais, agora a gente tem que criar uma nova lei. Esse discurso aí, essas palavras dessa Bíblia aí é uma Bíblia atrasada,
A gente tem que criar uma nova porque a sociedade mudou e o homem mudou junto, então a gente tem que mudar todas as coisas que faz parte do acervo, que favorece, que servem para ilustrar, para orientar o homem. E aí isso vai contradizer com a própria palavra de Deus, que diz que a palavra dele não muda nunca, né? Então essas pessoas vão querer mudar a Bíblia, que vão querer proibir as pessoas de pregar na praça, vão ser criadas leis onde as pessoas vão proibir, e já está sendo muitas pessoas proibidas. Primeiro proíbe de citar alguns versos, de fazer algumas matérias, alguns vídeos mostrando algum trecho da Bíblia, e daqui a pouco estão proibindo das pessoas de frequentar as igrejas, como em alguns países já fazem. Então, as pessoas que ainda têm liberdade de correr atrás, de aprender o que Deus disse, o que Deus deixou dito para nós, elas têm que correr urgente, né? Quanto antes as pessoas têm que procurar saber qual é a promessa de Deus realmente, ter fé em Deus, ter esperança, procurar ter esperança só nesse Deus que promete mudar toda essa história de sofrimento aqui na terra, que promete uma terra paradisíaca, onde não haverá choro, nem dor, nem doença, né? É isso que Deus veio, a promessa de Deus, o evangelho do reino é isso. Ele veio para pregar que Deus promete uma vida com abundância, uma vida onde haverá bastante cereal, onde nenhum residente dirá estou doente, onde as pessoas plantarão, eles não plantarão e outros comerá, mas eles mesmos plantarão para si ali, sem precisar ser um trabalho tão forçado, sem precisar de se esforçar para ter uma produção, para gerar uma produção onde ele vai ficar exausto, porque Deus diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então os trabalhos nesse reino do céu são os trabalhos leves. Então a palavra de Deus promete que construirão casa e nelas habitarão. As pessoas vão ser habilitadas a fazer sua própria morada. Deus vai dar uma capacidade para cada um fazer e não precisar estar esperando sem ter onde morar. Muitos deles não têm, né? Nesse reino terá. É isso, o livramento do grande mal é a gente ouvir a palavra de Deus, fazer a vontade dele e esperar nele, sobretudo esperar. E aí quem está esperando esse Deus, quem quer que o plano desse Deus venha dar certo, deseja isso e quer espalhar isso para as outras pessoas e quer se comportar de uma forma que está em sintonia, que está alinhado com aquilo que Deus quer. Vai se comportar de um jeito totalmente diferente dos desejos do mundo e Deus vai perceber isso. E aí Deus não disse o dia quando isso vai acontecer, mas deixou alguns sinais. Então esses sinais é para as pessoas ir vigiando, como ele pediu, vigiai. Porque os tempos serão críticos, né? As pessoas vão ser obrigadas muitas vezes a fazer algo forçado. Ou ele faz, ou ele vai sofrer, ou ele faz, ou ele vai morrer, ou ele faz, ou ele vai ser perseguido pelo inimigo de Deus. Então as pessoas que realmente amar a Deus, ele vai ter que se sujeitar e dizer: eu estou do lado de Deus, eu não me ajoelho a outro Deus, eu não faço a vontade de outra pessoa a não ser desse Deus que eu creio. E ali ele vai esperar e Deus vai fazer o que Deus entender que precisa ser feito com ele, né? Mas ele mesmo não pode salvar a si mesmo, ele mesmo não pode se livrar se ele tiver que ser perseguido, que ser chicoteado, que sofrer. Ele vai sofrer porque Deus falou que no mundo tereis aflições, né? Mas disse que aquele que tentar salvar a sua vida perderá. Mas o que perder por amor de meu nome, aquele que não negar a Deus, Deus vai reconhecer e vai dar recompensa. Então os tempos difíceis é isso. Na política, na religião, surgindo várias religiões seitas que não ensinam a verdade que Deus deixou, mas ensina outros ensinamentos, outros evangelhos falsos que não vêm de Deus. Na política as pessoas não entram para cuidar da sua população, para trazer as melhorias, mas entra para enganar e para usurpar e para se dar bem lá, usar o dinheiro público. Nas músicas, na cultura, as pessoas vão criar obra, vão criar trabalhos, realizar composições que vai estimular as pessoas a ficar distraídas, a perder o tempo, ou se não a fazer apologia ao crime, ou a coisas que não agradam a Deus.
a sexualidade depravada, a todas as coisas, as formas de pecado que Deus não gosta, vai ser cantadas e faladas nas músicas, nos filmes, nos vídeos que vão ser feitos. E as pessoas cheias de maldade não vão ter paciência umas com as outras, não vão ter o amor, né? Devido à maldade no mundo, o amor esfriará. Então, a pessoa que é pai muitas vezes não vai ter o amor, a paciência de cuidar do filho. O filho não vai ter a paciência com o pai. E até vai ser ensinado a ser contra o pai. O filho, muitas vezes nas escolas, não vão ensinar as coisas certas. Esses serão os tempos críticos difíceis de manejar. As formas de bondade são falsas, que as pessoas tentam fazer o benefício para as outras, mas é por interesse muitas vezes, e muitas vezes é para enganar. Então, quem não conhece a palavra de Deus, é bom ouvir, porque ela vai se fixando, a gente vai acostumando a ouvir e a desejar que ela faça parte do nosso currículo, do nosso dia a dia, né? Porque ela vai alimentando espiritualmente a nossa vida. Então, quem não leu ainda e quiser começar hoje, a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante, para ver o que Paulo manda, né? Paulo era o primeiro seguidor dessa igreja de Jesus Cristo, um dos primeiros ali, dos mais velhos, ensinando e mandando carta para outras pessoas que estavam espalhadas nas 7 igrejas, nas igrejas que existiam na época, que era longe uma das outras, né? A gente tinha que ir de barco, de cavalo, era muito longe. Então muitas vezes ele estava longe, ele estava ensinando numa igreja aqui, não ia para aquela outra região, mas mandava alguém levar uma carta, um pergaminho, alguém levar para dar umas instruções para aqueles outros súditos, né? Para aqueles discípulos, né? Que são pessoas que vieram após ele e que já aprenderam com ele. Timóteo era um deles. Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a partir do versículo 1.